Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Olá, Bel Pesce, como vai? Bom dia. Bom dia, Nonato, e bom dia, ouvintes. Chegamos aqui à sexta-feira, Bel, e ontem você falou a respeito daquela possibilidade de se atingir um sexto sentido, né, na tua experiência estudando lá na Disney. E muitos ouvintes acabaram perguntando aqui o que mais que você tem de bastidor aí dessa tua experiência por lá, hein? Olha, dá pra fazer meses e meses de caderninho mesmo? Só do que eu aprendi lá. Mas eu separei mais uma coisa que eu gostei bastante. Vamos lá. E até algumas outras coisas a gente vai falar também no futuro. Eu tive a chance de visitar os bastidores, né? Como funciona, por exemplo, alguns parques têm toda uma cidade subterrânea. Acontecem muitas coisas nessa cidade subterrânea. E o que eu achei muito engraçado foram alguns detalhes que nem são aquelas coisas que mais chamam a atenção, mas foram detalhes que chamaram muito a minha atenção. Por exemplo, quando a gente estava descendo para ir pro subsolo, tinha uma placa grande, adote uma escada. Tá. Falei, adote uma escada? Como assim, né? Eu perguntei, o que é esse adote uma escada? E foi interessante como eles criam algumas circunstâncias lá dentro para os próprios funcionários adotarem algumas partes dos parques que, se estiverem abandonadas, podem estar sujas. Não são nem partes que os clientes veem, mas o funcionário é um cliente interno. Claro. Então, tinha adote uma escada, tinha adote um túnel, porque tem vários túneis subterrâneos, e daí vai você é um funcionário, você fala, esse túnel é meu, é minha responsabilidade, tá limpo. E às vezes não tem nada a ver com o trabalho principal da pessoa, só que ela se sente dona daquilo. Legal. É uma cultura que a gente viu os japoneses fazendo isso nos estádios aqui do Brasil, Nossa, recolhendo lixo e tal. E lembra um pouco aquilo que a gente vê aqui no Brasil de algumas empresas que adotam, por exemplo, uma praça, Sim. um jardim, coloca lá, empresa tal, preserva esta área, né, Bel? Só que aí, no caso, é o próprio funcionário, né? O que é mais legal. Coisa, é super, eu acho muito legal. Nossa, a história dos japoneses limpando o estádio, eu fiquei totalmente encantada. E esse lance de diferentes negócios também adotarem lugares públicos é super legal. Mas o que eu achei interessante dessa história é que muda um pouco a visão. É o próprio funcionário cuidando de algo interno que nem é visto do lado de fora. Mas existe um compromisso e estavam. As escadas estavam adotadas, os túneis estavam adotados. E não era numa visão empresarial, era uma visão pessoal ali do funcionário. Isso é muito mais legal do que qualquer outra coisa. Se importava com aquilo como se fosse a porta da casa deles. O que eu anoto no meu caderninho, então, dessa tua experiência lá na Disney? Olha, para mim tem várias anotações interessantes. A primeira é, se você tem um negócio, tenta criar uma experiência com seus funcionários que eles queiram cuidar de cada detalhe daquilo como se fosse sua própria casa. Isso é um. Se você é o funcionário, pensa também em quais partes do negócio você pode ajudar. O que você adotaria da sua empresa? Eu deixo isso de pensamento para você. Isso ficaria até mais legal para o ambiente de trabalho dele, né? Sim. Aliás, você ouvinte da CBN que nos acompanha agora, mande para cá o seu e-mail, caderninhodabel@cbn.com.br. Que lugar da sua empresa você adotaria então, hein? Esperamos na segunda-feira. Bel, obrigado, bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.